assim que eu me converti, né? A gente acredita muito no impacto do exercício, da musculação e tudo mais, mas a gente foca muito no aspecto da fisiologia, da biomecânica, da anatomia e tudo mais. E Hassan veio, cara, eu penso um pouco diferente. Eu acho que não adianta a gente pensar num treino perfeito se a galera não faz. E aí, faz sentido. E depois ele começou a estimular a gente a pensar sobre isso e tentar entender o porquê que as pessoas não continuam treinando. Isso era por volta de 2008, por aí, quando ele veio para cá. E, basicamente, ele começou a estimular cada vez mais esse pensamento e foi um dos precursores desse pensamento no Brasil, sem sombra de dúvidas aqui no Nordeste, e capitania o psicofísio nessa direção de tentar compreender alguma estratégia, primeiro, por que as pessoas desistem e depois o que a gente faz para mudar isso. E aí, para começar essa pergunta, Hassan, você já disse que a cada 100 pessoas que começam treinando, assim, na melhor das hipóteses, na academia, primeiro melhor do mundo, 40 ficam. Na mais reieira ali de condomínio, enfim, a mais fraquinha, vão ficar aí 1, 2, 5. E o que você fala aqui é que se a gente seguir a lógica do afeto, de todas as características psicológicas, né, isso poderia mudar. Então por que não mudou até agora? É polêmico, né? É polêmico. Bom, então, de fato, a realidade ela é bem, como o Leônidas falou. A maioria das pessoas... Até tem uma frase que é muito citada nos artigos, é que em 6 meses metade desiste. Só que eles eram otimistas, né? Então, o que a gente vem observando na maioria das academias aqui de Natal mesmo, é o cenário que o Leônidas falou. E o que mais me chama a atenção é que em 3 meses, metade das pessoas desistem. Então não são 6 meses, são 3 meses. Aí a pergunta do Leônidas, né? Então, por que não mudou? Bom, primeiramente, eu pergunto para vocês aqui, quem é que conhece teoria da autodeterminação? Levanta a mão. Quem conhece? Eu sei o que é. Se eu perguntar alguma coisa da teoria, você sabe responder. Quem conhece? Então, assim, essa é uma boa explicação para essa pergunta. Se eu tenho um auditório onde a maioria dos profissionais... E eu estou dizendo assim, estou falando aqui, mas vocês representam muito a realidade da maioria das áreas da saúde. As pessoas não conhecem a teoria de mudança de comportamento mais estudada na literatura. Então, qual é a preocupação do profissional, essencialmente? Certamente não está direcionada a resolver esse problema. Então, a maioria está preocupada, assim, pelo menos na minha época era assim. Quem era o bom profissional? Formado em fisiologia do exercício. Depois surgiram algumas vertentes da atividade física, aí começou a cinesiologia e hoje a biomecânica. Então, a educação física, não sei se alguém discorda, mas na minha percepção é essa. E aí, qual que é a minha visão? Pelo menos eu acredito que se a gente em algum momento levar esse problema mais a sério, certamente a área que vai ter grande desenvolvimento vai ser a área do comportamento humano. E isso vem se demonstrando verdadeiro quando a gente olha para o lado, né? Então, algumas áreas têm um movimento mais forte em relação a isso, mas só a título de exemplo tem a medicina do estilo de vida. Alguém já ouviu falar medicina do estilo de vida? Então, basicamente, é uma medicina que ela se propõe a olhar a área da fisioterapia, nutrição, pega tudo que envolve comportamento, algum tipo de comportamento, e ela tenta incorporar isso dentro desse cenário. Fala de atividade física. Só que qual é o viés dessa área? É o viés do comportamento humano. Então, basicamente, às vezes eu até quero estudar alguma coisa sobre isso, eu entro lá, né, medicina, estilo de vida, tem gente falando sobre isso há muito mais tempo do que na educação física, por exemplo. Então, eu acho, né, a minha percepção é que, de fato, isso ainda não está na visão, no campo de visão dos profissionais. Apesar de que, se eu perguntar assim, quem é que percebe a evasão do seu aluno, a desistência? Você tem um cliente, ele começou a trabalhar, você começou a trabalhar com ele, ele vai embora e não volta mais. Quem acha que isso é um problema relevante do ponto de vista profissional? Levanta a mão, por favor. Se você se preocupa com recorrência financeira,
isso tem que ser uma coisa relevante na tua cabeça, porque ele só vai pagar se ele voltar. Né? A maioria, por exemplo, eu faço atendimento psicológico. Quando é que eu pago a sessão do atendimento? Quando eu faço ele. Então eu pago um valor, toda a sessão de terapia eu pago um valor. Se um dia eu não for e eu avisar, obviamente que eu tenho um compromisso semanal, mas se eu simplesmente desmarcar, eu não pago, entendeu? E não tem mês que eu pago 4, 5, tem mês que eu pago 1. Então é importante que eu tenha recorrência no comportamento, seja de fazer a terapia, seja de comer o que nutricionista me propor para comer, seja eu fazer o movimento que o profissional de educação física está me propondo a me movimentar. Então, essencialmente, isso aí, essa questão, eu não sei porquê ainda, né, mas para mim hoje ela é uma coisa mais relevante, mas eu imagino que naturalmente isso vai ser uma questão que todo mundo vai ter que encarar de frente, ou criar uma low cost, um trabalho estilo low cost que funciona, que as pessoas pagam e não vão e você ganha dinheiro com isso. Se você descobrir essa alternativa de negócio, aí você me conta, me chama, eu quero ser parceiro desse negócio também, mas aí você achou a mina de ouro. Fora isso, eu acho dificilmente a gente vai sobreviver como área, ainda mais tendo o chat GPT e as coisas todas aí rodando daqui a pouco, como profissional, se a gente não levar em conta o aspecto humano, comportamental, que é fundamental para qualquer coisa. Boa, Mohamed. Mohamed, me tira uma dúvida. Minha mãe, você já conhece, ela usa desinchar. Eu tô ligado. Gel modelador e cinta modeladora. Rodrigo, que é da nutrição, talvez ele possa dizer que não funcione, mas ela acredita que funciona, Rodrigo. Ela bate de pé junto que funciona. Se eu vier falar para ela da teoria da autodeterminação, ela vai perguntar assim para mim, isso é engoto ou é comprimido? Ela quer o mais fácil. Então, como é que eu vou falar para ela, para na ponta da agulha ter alguma mudança? O que é que eu digo para ela? Que ela está sedentária. Ela tem que dar o primeiro passo. E a mesma coisa, o que é que o personal vai fazer com o aluno que ele está comunicando ali na internet? A maioria está sedentária, sabe que está sedentária, e ele não pode falar sobre teoria da autodeterminação. Ele só pode se convencer daquilo como eu me convenci. Agora eu preciso convencer os outros. Como é que eu faço? Bom, pergunta de 1 milhão, né? Eu também estou atrás dessa pergunta. Mas vamos lá. Algumas coisas para a gente pensar. Então, quando você vai no restaurante, a cena que eu comecei a desenhar recentemente na minha cabeça era assim, você vai no restaurante, aí o profissional chega, né, o garçom, e ele bota um prato de uma comida da qual você nunca viu na tua vida. Grilo, como é que era o nome dos negócios que estavam falando lá? Proteína do grilo, né? Pedaço de coisa que você olha assim, coisa meio esquisita. Aí ele tipo, coloca isso na tua frente. Aí você olha pra cara dele e diz assim, ô meu, o que tá acontecendo? Ou pro vegetariano, né? Chega uma bisteca na tua frente, assim, ser vegetariano. Chegou no restaurante, o cara serve pra você um prato de bisteca. Aí tu olha pra ele assim, ué, eu nem pedi esse negócio aqui, tu já tá me oferecendo. Então assim, nesse cenário, é absurdo a gente pensar isso, não é? A maioria, uma pessoa que tem intolerância à lactose, um negócio, um cream cheese em cima do negócio todo ali. É absurdo. Mas na atividade física, a gente não considera isso absurdo. A gente não pergunta para a pessoa, a gente não conversa. A experiência que a gente propõe para ela é uma experiência da qual ela nem participa, ela não tem nenhum envolvimento. Então, quando você chega para uma pessoa, né, eu vou falar do exercício, mas isso pode se aplicar a qualquer coisa, e não oferece a autonomia dela poder, né, interagir, né, e conseguir decidir qual será o melhor caminho para ela, escolhendo, levando em conta as experiências, todo o background que ela vivenciou na vida toda dela, qual é a chance da gente conseguir oferecer algo que vai atender à individualidade dessa pessoa? Então a gente não conversa, a gente não interage, a gente não pergunta, a gente simplesmente propõe. A maioria dos contextos é isso. Então a gente não dá autonomia para essa pessoa. Além disso, muitos ambientes, eles não têm uma experiência de potencialização de relacionamentos. Então a gente tem, por exemplo, o ambiente da academia, até foi engraçado. Minha dentista, que inclusive você conhece, ela treinava numa academia aqui de Natal que se propunha a ser um ambiente de relacionamento. Sabe o que ela me falou?
Rapaz, eu fui com essa ideia, fazer network, ter relacionamento. Cheguei lá, ninguém olha pra cara de ninguém. Bota o fone de ouvido e se você começa a conversar, você leva uma bronca. Eu falei, é verdade, eu comecei a rir. E aí, é óbvio, ela estava começando a buscar outros ambientes que justamente fortaleciam essa experiência de relacionamento. E existem, né, algumas outras oportunidades, isso depende muito também, pensar assim, que o ambiente pode oferecer, o profissional pode favorecer isso e, né, existe também, né, a predisposição das pessoas que vão estar ali interagindo para que a experiência de relacionamento ela se torne melhor. Né? Então, quando a gente tem esse interesse, isso já pode se favorecer. Mas se o profissional já em si ele inibe esse tipo de coisa, não vou contar o projeto, mas tinha um projeto aqui na UFRN que se as pessoas idosas conversassem, o profissional dava uma bronca. Como é que pode um negócio desse? Então, quer dizer, ele era um inibidor do relacionamento, ele não era um potencializador de relacionamento. Então, e aí, por fim, uma questão de competência. Então, imagina só, você chega para fazer uma coisa. Eu vou te chamar para um dia você dar um rolê comigo e fazer uma escalada. E você nunca escalou na tua vida, nem subiu um meio fiozinho um pouquinho mais alto. E eu coloco você já numa experiência, você fala assim, não, raça, aqui, penhasco aí, meu irmão. Se eu escorregar daqui, quem é? Acabou Leozinho Pitbull nesse planeta. Não, você tá maluco? Eu não quero. Eu tenho medo, tô receoso. Então, aí a gente vai lá e faz o quê? Provavelmente as pessoas, diferente da maioria daqui, que é da educação física, tem uma excelente experiência com movimento, com comportamento. Gosta, faz porque curte se movimentar. E provavelmente porque era bom em fazer isso ao longo do tempo, ou se percebeu bom em alguma coisa ao longo do tempo. A maioria das pessoas não tem essa relação. E aí, quando ela se expõe a isso, a gente já faz o quê? Já bota no hard. Né? Já vai no difícil. E o que é o difícil para aquelas pessoas? Depende. Porque cada um de vocês aqui, eu, por exemplo, se eu chamar a Débora, que é uma escaladora exímua, ela provavelmente vai olhar para essa e vai, faço de boa. E vai embora. O Leônidas, não. Olha, o Leônidas fala, cara, eu nunca na minha vida, você já me botou o quê? Pensei em começar aqui, depois ir pra cá, pra cá. Tu já me colocou aqui, cara. Tá doido? Eu falei, não, Leônidas, é da tua cabeça, rapaz. Para com isso. É só acreditar, força e fé aí, vamos aí, Aguenta aí, no pain, no gain, vai lá, rapaz. Você não quer o divertimento? Então, o cenário de experiência, óbvio que tem muita coisa que não depende da gente. Então, por exemplo, as mulheres, principalmente, que querem caminhar, por exemplo, na praia do disco voador ali, por muito tempo, elas se sentiam inseguras em caminhar. Porque é de noite, fim de tarde, assalto, isso foge da nossa alçada. Mas tem coisa que o profissional pode não errar. Então, eu penso que se a gente, pelo menos, que é o que a teoria da autodeterminação fala, autonomia, competência e relacionamento, pelo menos essas três coisas, se a gente não errasse nessas três coisas, a chance de dar problema era menor. Eu penso nisso. Muito bem. Galera, só para contextualizar com o que Hassan falou, quem já escalou aqui, levanta a mão. Bem alto assim pra gente ver. Pronto, até o carnaval do ano passado eu não ia levantar a mão não. Aí carnaval bombando, festa pra todo lado. Bora sair, Raça, ele, bora, vamos fazer o quê? Detox, vamos escalar o pico do Cabugi. Porra, que programação. Até hoje ele me convida pra sair, eu não vou mais não. Eu pensava que teve uma hora que eu ia desistir. Eu desisti uns 3, eu ia junto. Mas agora eu queria fazer uma outra reflexão aqui. Eu queria pra todo mundo levantar a mão, só quem treina, levanta a mão. Só porra, isso. Massa. Quem faz musculação, levanta a mão. Quem treina há mais de 10 anos, levanta a mão. Cara, a gente tá velho, viu? Quantas pausas, né? Sem pausa, sem pausa. Não, mas alguém aqui treina mais de 5 anos, levanta a mão. Beleza, essa galera que treina mais de 5 anos atrás, fazia elevação pélvica há 5 anos atrás, levanta a mão. Uma guerreirinha ali. Hoje em dia é mais fácil a gente ver o pessoal fazendo elevação pélvica na academia, sim ou não? Antigamente, bem antigamente, era comum a gente ver o pessoal fazendo puxada por trás. Sim ou não? Vocês que são mais antigos aí, ó, vamos dizer sim. Volver, né, porque ele fazia musculação, lá na Power Fitness, em João Pessoa.
Calma. Tempo de ouro, tempo de ouro. Eduardo Carlos fazia também. Puxada por trás, era uma por trás e uma pela frente. Todo lugar do Brasil é assim. Até hoje eu não sei quem começou com isso, mas funciona assim. Mas aconteceu alguma coisa e as pessoas pararam de fazer puxada por trás. Né? Você vê na academia hoje, ninguém vê. Mas o povo fazendo puxada por trás. Aí disseram que lesiona. Aí a minha dúvida é, isso é fato ou é fake? É o que eu quero que Germana venha discutir aqui um pouquinho com a gente. Como é que começa as pessoas dizerem, olha, esse exercício aqui não pode ser feito? E é baseado no quê que a gente parou de fazer puxada por trás? Baseado no quê que a gente parou de fazer agachamento? Com medo de passar o joelho da linha do pé? Que tem até hoje gente que tem medo. Mas a gente sabe que pode, né? Como é que começa isso aí? Pode ou não pode? O que é que não pode? Fala um pouquinho aí. Vamos lá, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Primeiro, eu queria pedir para todo mundo sentar direito. Não, eu tô sentado direito. Vocês podem sentar direito aí, por favor? Todo mundo se ajustando, né? É assim que começa a historinha, viu, Leondas? Eu acho que a gente cresceu, né, num ambiente assim, que em casa você sentava meio torto, aí sua mãe falava, senta direito, menino, né? Eu levei vários carão desse daí, né, quando eu estava em casa. E principalmente por ser mulher, né? Enfim. Mas o ponto onde eu quero chegar é que essas relações, por mais que exista um fundo de brincadeira, essas relações de causa e efeito, em que se partiram de um fator, que é o fator postura, que eu estou trazendo a postura até para iniciar essa contextualização, em que existe uma postura, que essa postura ela gera, essa alteração de postura, eu vou dar um exemplo, postura sentada por muito tempo geraria lesão, né? Ou mesmo você passar muito tempo, ou reduzir esse tempo sentado, automaticamente preveniria uma lesão. A gente está falando de um fator postura e um fator, né, consequência ali, que seria lesão ou prevenção. Então, o ponto que eu estou querendo, onde que eu estou querendo chegar, é do nosso pensamento com base em um raciocínio unidimensional, em que tem um fator que vai gerar algo, relação de causa e efeito. E essas relações de causa e efeito, que foram criadas muito embasadas no modelo biomédico, e aí que eu queria começar a contextualizar, né? Que, por exemplo, que faz muito sentido o modelo biomédico quando a gente pensa na presença de um sintoma infeccioso, automaticamente você tem uma infecção, existe. Ou você, por exemplo, você é fumante e a gente sabe que existe uma associação direta realmente entre fumar e causar câncer de pulmão, por exemplo. Isso e maior hospitalização. Ok. Mas quando a gente vai para uma linha do movimento, é muito complexo isso. Por quê? Porque o movimento humano, ele partiu de uma premissa, talvez, em que existia, digamos assim, a gente começou a olhar para partes específicas, vamos olhar para o joelho, vamos olhar para o quadril, vamos olhar para o movimento de uma forma, assim, específica. Só que a gente começou a entender que o movimento ele não é só sobre o indivíduo se movimentando. O alinhamento correto, alterações intrínsecas do indivíduo. O movimento ele é fruto de uma interação. Então não adianta eu olhar só uma parte específica, vou olhar só o ombro, vou olhar só o joelho, só o quadril, porque não é só sobre a alteração de alinhamento, não é só sobre a ativação muscular. O que acontece é uma interação entre os fatores intrínsecos do indivíduo, o ambiente e a tarefa que ele está executando. Quer ver um exemplo? Coloca o cara para correr numa esteira e coloca para correr na rua. Ou vai fazer um agachamento unilateral, step down lateral, um agachamento unipodal e ver ele correndo na esteira ou ver ele correndo na rua. Volga depois pode comentar isso, eu não sou muito da área de joelho, mas só estou tentando trazer uma contextualização. Dependendo da tarefa que você está executando, isso pode mudar, né? Dependendo das características intrínsecas do indivíduo, isso pode mudar. E quando eu coloco isso dentro de um contexto que é exatamente um ambiente diferente, uma tarefa diferente, isso pode alterar. Então, trazendo um pouquinho, né, esse raciocínio que Leondas puxou aí, puxada por trás, fazer o movimento de puxada por trás lesiona o ombro. Aí você vai olhar na literatura,
não tem um estudo que me trouxe essa informação. Os estudos que me trazem essas informações são estudos baseados em modelos biomecânicos, em que fala-se que a puxada por trás, automaticamente você coloca o braço em muita rotação externa e você tensiona músculos e estruturas da região anterior, que isso favorece o aumento da laxidão, instabilidades e dor anterior no ombro, porque você tem uma puxada por trás. E você não encontra fundamento na literatura, mas começou-se a falar que esse movimento ele é lesivo. Fazer um movimento é lesivo. Aí a gente entra no segundo ponto, que é o modelo cinésio-patológico. O movimento sendo lesivo. O movimento sendo lesivo, e isso é uma linha que a linha que é muito forte, eu vejo muito forte ainda dentro da fisioterapia, e agora eu vejo que a educação física está adentrando forte nisso aí, porque está querendo corrigir movimento, está querendo corrigir cinese escapular, está querendo corrigir o valgo dinâmico, quando tem muitos estudos, ensaios clínicos já demonstrando que fazer fortalecimento ou fortalecimento da região do quadríceps, do complexo lombopélvico, fazer fortalecimento da região periescapular, isso não altera o padrão de movimentação da escápula, a biomecânica da escápula, a biomecânica, a cinemática dos membros inferiores. Então, onde é que está o ponto ali? Será que o problema está sendo mesmo biomecânico ou está sendo uma interação que eu estou vendo? Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que a gente tem que pensar no movimento como algo mais complexo, Leandro, no sentido de não é só sobre uma puxada por trás. A puxada por trás, ela envolve uma mobilidade, ela envolve o indivíduo estar familiarizado ou não com aquele movimento, se ele tem um afeto ou não por aquele movimento, se ele gosta de fazer ou não, onde ele está fazendo, a carga que ele está colocando. Então, assim, tem várias variáveis e que a gente está olhando uma variável que é o movimento de rotação externa associado com uma carga ali, levando a uma lesão, sabe? Então, isso foi criado, isso está muito forte, sim, atualmente. E a gente está tentando deixar isso um pouco... a fisioterapia já está tentando isso, principalmente quando a gente entra na contextualização da dor, do indivíduo com dor, em que a gente está olhando, está tentando olhar de uma forma mais ampla, que é o bio integrado com o psicossocial, que é o que a Hassan estava falando aqui até agora, né? Não adianta você ir para uma academia se tu não tem um afeto por aquele ambiente, né? Não cria estratégias. Até anotei falas, né? Experiência, autonomia, o ambiente social, a questão do profissional, e uma palavra que ele falou que eu gravei aqui, que é a palavra que eu acho que mais importa hoje em dia, é o contexto. Não adianta tu não considerar o contexto dentro da sua prescrição. Você tem que saber quem é aquele indivíduo, né, quem é aquela pessoa que você está colocando. Às vezes, por exemplo, se ele tem um histórico de instabilidade, claro que eu não vou fazer essa posição. Mas o que me justifica eu deixar de fazer esse posicionamento? Onde é que está embasado isso? Sabe? E isso a gente traslada para diferentes outros movimentos, né? outras linhas de raciocínio que foram criadas aí. Eu não vou nem falar da questão de exames de imagem. Por exemplo, exames de imagem é o modelo patoanatômico, né? Que a estrutura alterada justifica o sintoma. Hoje em dia, caiu por terra. Está cheio de gente com dor no ombro, dor no joelho, dor na lombar, cheio de alteração degenerativa com a evolução da idade, até porque o cabelo fica branco também, da mesma forma os discos ficam degenerados. Automaticamente, isso é um processo de envelhecimento. Está presente em todo mundo. Se a gente fizer uma ressonância magnética aqui em todo mundo, um monte de gente vai ter alteração degenerativa aqui. E está tudo bem, vocês não sentem dor, entende? Então, a gente tem 3 escadinhas. Assim, eu vejo o modelo biomédico, patoanatômico, patocinesiológico e um que a gente está chegando, que é para entender a interação, a complexidade do movimento. O dinamismo mesmo, assim, da possibilidade de encarar que um valgo dinâmico ele pode ser influenciado por uma cognição, ele pode ser fruto de uma tarefa, ele pode ser dependente da tarefa, ele pode... Uma anticinese escapular pode aparecer durante o teste, mas pode não aparecer durante o arremesso, entende? Então, a gente está evoluindo nesse raciocínio, mas a gente ainda está fincado. Eu, particularmente, tenho um olhar muito biomecânico ainda. Eu estou fincado ainda muito no cinésio patológico, eu sei. Está difícil eu me desligar disso, mas é uma coisa que cada vez mais que eu leio, mais eu vejo a literatura avançando. E a gente entender mais, não partes específicas, mas sim a interação quando você coloca o sistema, né, quando você coloca o indivíduo ali frente a diferentes desafios. Então, posso fazer puxada por trás? Tem que ver, né? Tem que ver. Contexto. Depende. Quem é da educação física aqui? Levanta a mão, por gentileza. Boa. Germana, teve
uma mudança na educação física muito forte nos últimos anos, que é o olhar. Antes a educação física pensava qual músculo hipertrofia mais, e agora o pensamento é, será que esse exercício que vai hipertrofiar mais com um determinado músculo, ele também não pode ser lesivo? E aí a gente começou a ter a migração, né? O que é que pode ser lesivo? Será que tem um aspecto biomecânico e tudo mais? Mas assim, a área de uma certa forma abraçou a ideia do biomecânico como fator central. E a gente começou a anular a puxada por trás, ficar com receio de alguns exercícios, como CC Squat, enfim. A minha dúvida é, primeiro ponto, tem algum padrão de referência que a gente pode utilizar para excluir algum exercício? Ou efetivamente tem um contexto? Vou dar um exemplo. A gente tem o leg de ladinho. Leg de ladinho. Quem já ouviu falar no leg de ladinho, levanta a mão. Ah, tá. Aquele que... É, isso mesmo. Aí a gente fica naquela, né? A mulherada acredita que hipertrofia mais um determinado glúteo, não é, ou não é, Vulva? Olha aí, Vulva é desenrolada. Aí o leg de ladinho é para pegar mais glúteo. E aí quem já fez diz, não, pega mais glúteo. Então vou começar a fazer. O pessoal está fazendo o hack de ladinho, que é já a geração TikTok. Esse negócio de leg do ladinho é da época do Orkut. Aí agora é o hack de ladinho, que você faz no hack e fica de ladinho, descendo para pegar mais glúteo. Então assim, tem como a gente chegar e dizer para esse nível assim, não, tem um contexto. Porque a ideia do contexto também abre margem para isso. Não, mas ele é uma fisiculturista, é a Vivi Winker, que ela quer ficar com o maior glúteo do Brasil, então esse contexto justifica. Ou tem algum limite que a gente vai ter que assumir e dizer, olha, o contexto ele serve para a gente não fechar. Não dizer, não, uma remada, mas né, dessa forma é difícil. Um genovalgo de 2, 3 graus, beleza. Mas uma coisa muito esdrúxula como está aparecendo. O contexto, será que também não dá margem para pessoas virem com variações que são totalmente incapíveis, absurdamente perigosas, mas que a gente acaba, por um aspecto científico coerente, dando respaldo para nascer esses exercícios bem absurdos? Aí eu estou dando alguns exemplos aqui, mas a gente tem muitos outros, que nasce toda semana. Se você for entrar numa academia assim, low cost, que as pessoas não têm acompanhamento, é absurdamente comum. Assim, eu não consigo nem descrever a quantidade que tem, mas é para mais de 50 exercícios que eu olho assim, cara, eu não faria. Eu não teria coragem de prescrever, mas eu fico pensando, qual argumento que eu vou utilizar para banir esse tipo de proposta? Porque quando eu abro margem para o contexto, eu também abro margem para esses absurdos. E como é que a gente vai fazer para bloquear isso aí? Ele pergunta as coisas, ele acha que eu sei responder. Eu estou aqui pensando até agora a resposta que ele está me perguntando aí. Vocês podem me ajudar, viu, minha gente? Por favor, eu aceito ajuda aí. Quando eu falo de contexto, eu estou pensando numa questão mais pessoal e, claro, ambiental, assim, do indivíduo, né? Eu vejo que tem que considerar, Leônidas, mas assim, na minha prática funciona, porque eu vejo que na educação física tem muito isso, né? Eu acho que entre físio e educação física, eu vejo que em algumas coisas a fisioterapia, ela, graças a Deus, avançou. E eu vejo muito na minha prática funciona, eu vou fazer o que é baseado em que esse leg de ladinho, entende? Eu começo a partir desse ponto. O segundo ponto é aquela máquina, ela foi feita para aquilo? Talvez não, né? Mas assim, ok, ela quer fazer, tudo bem, ela vai fazer. O ponto aqui, o movimento ele é total errado, que ele seja biomecanicamente justificado para gerar uma lesão, esse é o ponto, entendeu? E mais uma vez a gente está de novo nos modelos cinesiopatológicos, que um movimento vai gerar lesão, mas não é o movimento que vai gerar lesão. É tudo que envolve, que está junto com esse movimento, inclusive o próprio indivíduo, sabe? Não adianta eu pensar que, por exemplo, um determinado agachamento, agachamento além da linha média, que todo mundo falava, né? Que você pode até falar um pouco mais sobre isso, que é lesivo, né? Mas isso depende de tantos fatores, depende da carga, depende da alteração do próprio indivíduo, das características intrínsecas, depende de onde ele está fazendo, se é numa máquina, se é num livro, entende? Então, eu estou tentando trazer um pouco para a área de vocês, mas é o que eu penso dentro da reabilitação, porque na reabilitação do paciente com dor, por exemplo, é outro contexto, é multidimensional, a gente tem que fazer exposição gradativa, tem que fazer um aspecto mais de educação daquele paciente, então é outro contexto, né? Não é
eu acabo tentando responder alguma coisa que talvez não seja a minha área, mas o que eu posso dizer, assim, dentro do modelo, é de que às vezes a gente acusa o movimento e o exercício como lesivo, quando na verdade eu não acho que ele seja o contraindicado. Talvez aquele indivíduo possa não estar adepto para aquele exercício, né? Mas não acho que é o movimento em si. Até porque, se a gente for pensar pela complexidade do movimento, a gente tem gente botando mão de barra no chão, tem gente ficando, sei lá, aqueles... Como é que dá o nome? Aqueles... esses movimentos assim, que o pessoal faz, né? Que tem bastante... utilização da força corporal, como que é aquele... Calistenia. Calistenia, exato. Quer dizer, tem várias posturas ali, tecnicamente, e é muito completo aquilo ali, se você for ver. Agora, se está restringindo a uma máquina, né, que é um movimento unidimensional, se aquilo for feito de várias vezes, várias vezes, talvez possa, mas se vai ser lesivo, eu não sei. E muito menos ativação, né? Se for ver ativação muscular, eu realmente acho que é muito na minha prática funciona isso daí. E venda e marketing, claro, né? Não sei se eu respondi. A gente tem, assim, ouvindo a Germana falando, dá pra gente pensar muita coisa e aí entra uma questão que é a avaliação. Né? Então, assim, muitas vezes se justifica fazer algumas coisas num processo de avaliação. Isso que a gente pensa em alguns casos, mas aí eu queria contextualizar. Em muitas academias que eu vou, em lugares que eu frequento, que se propõem a oferecer prática de exercício físico, você pergunta assim, mas tem avaliação? Aí você escuta de tudo. Na grande maioria, eu escuto que não tem avaliação, ou que é muito mais comum é que é optativo. Quando tem, assim, não, você faz se você quiser. Aí eu pergunto para você, Leonas, se a gente, como área, todo mundo estuda como a avaliação como processo importante, isso funciona, assim, tem no contexto da musculação lá, do fitness, tem alguma serventia, esse negócio serve para alguma coisa? Verdade, essa pergunta foi combinada, viu, pessoal? Anotei tudo. Telequete. Não, mas assim, a avaliação é a temática que eu vim puxar aqui, porque assim, no final das contas, todo mundo quer ser bem avaliado. Aliás, qualquer profissão que você for, se você não for bem avaliado, você já viu, ih, rapaz, esse profissional não é bom não. Você chega lá no mecânico, se ele não souber avaliar teu carro e dizer, não, rapaz, se for esse parafuso aqui, se a gente trocar, tá bom. Você vai no médico, se ele não olhar pra você, não, é virose, você vai pro médico fuleira danado. Você quer ser avaliado pelo Dr. House, que encontre ali. Mas na educação física, o que você vai fazer na avaliação? Você chega lá, o cara faz uma antropometria, né, mede aí a circunferência de tudo, faz uma análise ali da tua composição corporal, aí beleza, peso e altura e MC, aí tá aqui seu treino. Oxi, com essa fita tu chegou nesse treino? Não é possível, né? Aí a educação física quis dar uma gourmetizada, aí colocou a avaliação biomecânica, aí mesmo, aí a gente ficou grandão. Aí botou lá umas avaliações posturais, né, foto, tudo mais, inventou uns testes ortopédicos e reumatológicos para justificar, aí a gente melhorou um pouquinho. E disse, não, agora você vai fazer, porque, né, seu físico precisa disso. E a gente está evoluindo, mas no final das contas, efetivamente, o problema é que a avaliação na área de educação física não cresceu de uma maneira muito clara, né? A avaliação na área de educação física, a gente tem feito uma busca assim, na literatura, e ela é datada especificamente de analisar o efeito dela na década de 70 e 80, e era mais ou menos assim. A galera vinha e fazia um protocolo de avaliação, e esse protocolo, ele dizia, é uma porrada de perguntas, é bem legal, e ele diz a sua idade. A tua idade, você pega a tua idade cronológica, e é como se fosse a idade biológica. Então chega assim, Germana, responde tudo lá, aí, porra, Germana tem 35 anos, mas tem cara de 25. Aí o protocolo diz lá, ó, tua saúde corporal tá de 25. Aí Hassan faz as perguntas, aí sai lá, Hassan, você tem 35, mas teu físico é de 45, né? Tá derrubado. Aí eu vou lá, responda, não, eu tenho 25 e tenho um corpo de 25, tá tudo certo, compatível. Ok, é isso que fazia, e ele entregava pra galera, isso aí. E depois eles avaliavam, beleza, e a galera com isso? Sabendo que tá lascado, eles iam fazer mais atividade física? E eles verificaram que sim, que as pessoas que recebiam o relatório praticavam mais atividade física como um todo. Tinha gente que se preocupava com alguns aspectos de saúde, tinha gente que se preocupava com mais, mas a esmagadora maioria dos estudos mostravam que as pessoas recebendo avaliação iam lá e buscavam treino. E aí se condicionou, então a gente tem que avaliar o pessoal para estimular eles a treinarem. Qual que é a avaliação? Rapaz, não importa. Se você avaliar, o cara souber que está ruim, ele vai treinar.
Então criou no inconsciente coletivo dentro da área essa ideia. Você tem que mostrar que o cara está ruim. Então se você avaliar alguma coisa e achar que o cara está ruim, ele vai buscar treinar ali cada vez mais. Sendo que no contexto do fitness, que é o que Hassan perguntou, isso só veio nos últimos anos. A galera se perguntar, e essa